Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada para todos nós, que nessa segunda-feira o Senhor venha falar conosco, por intermédio da sua palavra, hoje dia 28/11. Eu peço que você curta o vídeo desde já, compartilhe, comente. Se você quiser saber mais sobre os 3 projetos que estão com as inscrições abertas aqui no canal, projeto de aconselhamento, um projeto individual, chamada de vídeo pelo WhatsApp, projeto Pão da Vida, grupo de estudo da palavra, e projeto Meu Deserto sobre restauração. Só mandar uma mensagem para o WhatsApp que vai estar aqui embaixo e eu te retorno com mais detalhes. A palavra de Deus diz assim, nós meditaremos sobre esse texto nessa manhã. Lá em Gênesis 25:21 a palavra vai dizer assim para nós: Ora, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. O texto ele mostra a situação de um dos patriarcas, Isaac, filho de Abraão. Isaac já era fruto de um milagre de Deus na vida de Abraão e de Sara, porque a esposa de Abraão, Sara, ela não podia gerar filhos. E aí o Senhor vem com um milagre, com uma provisão, e a gente vai falar muito sobre provisão aqui nessa breve mensagem. E o Senhor acaba fazendo com que a esposa de Abraão se tornasse mãe e ainda amamentasse na sua velhice. Parecia ser impossível, se tornou duplamente impossível. Ela se tornou mãe e ainda amamentou na sua velhice, Não deu para outra amamentar. E agora nesse contexto aqui do texto, Isaac ele já não tinha mais o seu pai, os conselhos de seu pai, a experiência de seu pai. Ele teve que buscar suas próprias experiências. Em alguns momentos da nossa vida, nós temos ali exemplos, parâmetros, algumas pessoas são para nós referências, mas chega um momento em que essa referência acaba, e aí a gente tem que buscar a nossa experiência e ter a nossa intimidade com Deus, sozinhos. Então ele podia lembrar de tudo aquilo que o seu pai tinha passado, aquilo que tinham sido as experiências do seu pai, de provisão, inclusive no Monte Moriá, quando Abraão leva Isaac para sacrificar Isaac ali, e aí o Senhor vai e o Senhor proveu um cordeiro. Então a provisão de Deus foi real ali naquela situação. Isaac ele viveu isso e tinha essa lembrança viva ali na sua mente. Então na vida de Isaac a experiência com a característica da provisão de Deus, esse atributo divino de provedor, ela foi algo muito forte, ela foi algo marcante. Primeira provisão na vida de Isaac, do cordeiro, como eu falei ali, provisão da vida, a gente pode dizer assim. Foi a primeira experiência registrada na palavra sobre a vida de Isaac, assim, que o Senhor foi e tirou ali uma dificuldade e deu uma provisão. Ele seria sacrificado, ele não foi porque Deus proveu um cordeiro. Então, nós podemos dizer o quê? Trazendo isso para o nosso contexto, trazendo isso para a nossa vida, essa provisão da vida. Morreríamos, todos nós morreríamos, não conhecíamos o Senhor, andávamos desgarrados, distantes da sua presença, longe do seu caminho. A primeira provisão que tivemos foi a salvação, foi o cordeiro que foi morto no nosso lugar, foi o sacrifício de Jesus que nos deu vida, nos trouxe vida e vida eterna. E é interessante aqui a expressão Deus proverá, que foi essa expressão utilizada ali por Abraão, quando virou para Isaac. Isaac pergunta: Senhor, meu pai, eis além o fogo, mas onde está o cordeiro? Aí Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. Em hebraico, essa expressão Deus proverá, ela indica que Deus atende pela necessidade do homem. Ele se põe entre o servo dele e a sua necessidade e atende aquela causa. Então, a primeira provisão dele para nós: vida e vida eterna. Então, a segunda provisão na vida de Isaac, que ficou bem claro isso, a provisão de uma esposa, para ele ainda jovem. Deus prepara para ele um lar, uma família. Lembra quando Abraão envia Eliezer até a família, até a parentela de Abraão, para buscar uma esposa? Então, a palavra diz que Isaac amou Rebeca, Rebeca amou Isaac.
Então, o Senhor deu a ele um lar estruturado, preocupação que Deus tem conosco. Primeiro de nos salvar, depois de nos dar um lar estruturado, de ser provisão dentro da nossa casa, de ser provisão dentro da nossa família. Deus não quer que o homem viva só, de forma alguma. Por isso que o Espírito Santo, ali representado por Eliezer, o mordomo, que foi amando do Pai. Por isso que o Espírito Santo que vai, segundo as ordens do Pai, preparar todas as coisas para nós que somos Isaac. Preparar uma família, preparar um lar, uma vida em família. Então essa foi a segunda provisão. A terceira provisão. A esposa de Isaac, Rebeca, também era estéril. E Deus proveu para ela filhos. Coisa maravilhosa. Deus é provedor porque ele viu a oração do seu servo que era incessante. A palavra diz, Isaac orava incessantemente. O Senhor não rejeitou a oração dele. Não rejeitou. Ele não rejeitará a sua oração. Eu não sei que área da sua vida talvez esteja estéril, infrutífera, não gere resultados, não gere frutos, você não vê nada. Mas ore incessantemente. Ou seja, ele não parou de orar incessantemente. E Deus não rejeitou a oração de Isaac. E por último, Deus foi provisão material. Houve uma grande seca, eu já trouxe essa mensagem aqui, falei algumas vezes aqui essa mensagem no canal. Uma grande seca e Isaac foi para gerar uma situação temporária. O mundo estava em crise, havia escassez de alimento. E o Senhor foi e proveu todas as coisas para ele naquele território. E honrou a vida de Isaac de uma forma maravilhosa. Deus fez ele colher 100 vezes mais. A palavra diz lá em Gênesis 26:12 que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu o cêntuplo. E o Senhor abençoou 100 vezes mais numa terra que ninguém dava nada. As pessoas estavam indo embora por conta da crise, por conta da fome, por conta da seca. Deus foi provisão em todas as áreas da vida de Isaac. Deus não mudou, meu irmão, minha irmã, não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o Deus provedor. Ele continua sendo aquele que pode mudar os cenários na sua vida, transformar as situações. Agora, o grande segredo de tudo isso. Ora, Isaac orou insistentemente, ou em outras traduções, incessantemente. Ele não parou. Ele insistiu. Ele continuou. Ele perseverou. Ele não desistiu de orar e nem desistiu de crer. Talvez você não veja realmente mudanças nesse momento, mas não pare. Não canse, não cesse, continue. Deus continua sendo o mesmo Deus provedor. E Ele vai prover em todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia. A paz de Cristo.